Glória a Deus, querido. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a sexta mensagem de hoje, sobre o tema falta de discernimento espiritual, e por isso estou sendo levado por espíritos enganadores e a doutrina de demônio. E eu quero ler então contigo o texto de hoje, ou melhor, de hoje não, dessa sexta mensagem. O tema daqui vai ser: estou sendo levado por demônios porque eu sou um hipócrita. Olha onde o diabo ataca. Olha como é que Satanás começa a agir na vida desse mundo inteiro e dentro de igrejas onde não há discernimento espiritual. Dentro também de cristãos que às vezes dizem sou cristão verdadeiro, mas não quer buscar o dom espiritual chamado discernimento de espírito, que é um dom que está em 1 Coríntios 12:10. Deus é que quer capacitar, Deus é que quer que tu busque Ele para Ele te dar esse dom. O diabo nunca te enganar quando está pregando, ensinando, seja onde for. Deus vai te revelar e dizer: sai daí, cai fora daí. Então agora aqui, vou ler o texto, 1 Timóteo 4:1-2, diz, vou ler na minha Bíblia, na tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original, se lê assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então cuidado, porque tem gente que ele vai abandonar o verdadeiro ensino de onde ele começou. Um dia ele começou no verdadeiro ensino, e aí ele decidiu sair, porque o diabo começou a trabalhar na vida dele, e aí ele apostatou, quer dizer, se desligou. E um dos motivos que o diabo encontrou brecha para a destruição dessa vida, aqui diz que ele começou a ser um hipócrita. Aqui diz hipocrisia de homens que falam mentiras. Primeiro, esse áudio aqui, esse vídeo, para falar de hipocrisia. Depois vamos falar no outro áudio, outro vídeo, sobre a palavra mentira. Mas aqui vamos falar sobre hipocrisia. Um dos motivos que tem feito o diabo operar na humanidade, o mundo inteiro está debaixo do poder do diabo, diz 1 João 5,19, é esse aqui, a hipocrisia. Por exemplo, aqui está se falando que a hipocrisia é máscara religiosa. Eu digo que eu sou, mas eu não sou, na visão de Deus. Por exemplo, o Brasil diz ser o maior país cristão do mundo, mas também é o país do carnaval, da parada gay, da idolatria, do ódio, presídio superlotado, uma justiça onde os injustos são juízes. Não falo de todos, mas tem muitos. Políticos corruptos para todo lado, muitos falsos profetas em certas igrejas, crime, presídio lotado, mas ele diz: somos cristãos. Nunca você vai encontrar um homem desse e diz: você é filho do diabo? Ele até te bate, porque ele diz: sou de Deus. Só isso daí o diabo está vendo que é uma mentira. Então ele tem poder para agir. Satanás tem poder para trabalhar em quem vive usando esse tipo de engano. Então, quando você abre o espaço para o engano
você está dizendo, eu estou servindo o diabo. Porque para você servir a Deus e dizer que é de Deus, o diabo sabe que você tem que obedecer a Deus através de quê? Da palavra dele, do que está na Bíblia. Tem leis, tem mandamentos. Quando você sai espalhando por aí, eu sou cristão, você já está numa redoma, você já está preso em um lugar espiritual, porque você já está dizendo aquilo que você não é. Então você é o que? Um hipócrita. Então a hipocrisia é uma grande porta, uma das principais portas para o diabo usar pessoas para trazer elas para o mundo de Satanás, e elas, sabendo da parte do diabo que elas são de Deus, ou melhor, o diabo cauterizou elas na mente, no coração, nos valores, nos seus ensinos, e diz: tu é de Deus. Então Satanás faz eles inverterem, mesmo fazendo mal, vivendo suas prostituições, seus ódios, suas traições, o diabo dizendo: você é de Deus. E eles não sabem que é o diabo, porque eles não querem orar para buscar Deus. Eu sou ou não sou? Estou contigo ou não estou? Tu está comigo ou não está? E também não vão aqui na Bíblia. Eles procuram só na Bíblia o Salmo não sei o que, Salmo 91, Salmo 23, Senhor é meu pastor. Não, Deus era pastor, era de Davi. Tu vivia igual Davi? Tu era servo fiel igual Davi? Então pronto, o Salmo 23 é para ti. Se não, tu também está fora. Nunca use um texto da Bíblia que não é para ti. Tu vive em pecado e vem dizer que Deus é teu pastor, teu Senhor. Então aqui está dizendo que o diabo se aproveita de alguém. Você está lançando no mundo espiritual do mal um código, uma mensagem codificada para o diabo dizer: diabo, eu quero ser enganado por ti. Eu quero que tu me ensine doutrinas tuas, Satanás. E ao mesmo tempo eu vou me enganar dizendo: sou de Deus. E vou morrer dizendo: sou de Deus. Às vezes até cantando hino na igreja, pregando, recebendo salário como pregador. Ao missionário, vai pregar na nossa igreja, dá uma oferta aí de 20 mil, 50 mil para ele. Nossa igreja é rica, é bilionária, só empresário na nossa igreja. Traz o missionário aí para pregar. E ele diz: sou de Deus. Mas aqui está dizendo que vai ter doutrina de demônio. Então doutrina, principalmente, o diabo vai doutrinar ele, para ele aprender um monte de coisas que estão contra a própria doutrina bíblica, e ele vai misturar com coisa de Deus, sai por aí com hipocrisia, dizendo: sou de Deus. E Deus está dizendo: não te conheço. 3 vezes na Bíblia, diz a Bíblia, que ele vai dizer para o povo: eu não te conheço. Não sei quem tu é, minhas ovelhas eu conheço. Uma delas está lá em Mateus 7,23, ele disse naquele dia: muitos me dirão: Senhor, preguei no teu nome, fiz maravilha em teu nome, curei enfermo em teu nome. Meu Senhor, ele disse, nem todo que me chama Senhor entrará no reino do céu, a não ser aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ele diz: aparta de mim, tu que pratica iniquidade, não te conheço. Cuidado com isso. Isso aqui é um alerta, meu irmão, porque as igrejas falsas, onde o diabo está operando através de seus líderes, claro, tem o joio e o trigo, ovelha e bode, mas as ovelhas falsas nunca vai dizer isso. Ore, clame, cuidado com a hipocrisia. Não fique por aí enganando você mesmo, dizendo que tu já está salvo, dizendo que Deus é que anda contigo, se tu é um hipócrita. Uma das áreas da hipocrisia, eu vou te falar agora, está aqui em Mateus 7, pega a tua Bíblia, aqui é um lugar de estudar a Bíblia. A área da hipocrisia, que o diabo gosta muito da
da doutrina de demônio para o hipócrita está bem aqui, ó. Mateus 7, 1 em diante, diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Verso 5, hipócrita. Vou repetir, verso 5, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui não está dizendo que é proibido você falar quando alguém está em pecado. Aqui está dizendo você julgar sem saber quem é de verdade, qual é o motivo daquilo que está acontecendo. Não tem discernimento. Mas o que Jesus está te chamando de hipócrita não é só isso. É que você quer exortar os outros, mas não quer ser exortado. Mas por quê? Porque está cheio de problema que tu não quer resolver em você. Você está muito mais problemático. Você é um carnal, está andando nas obras da carne. Alguém está querendo lhe dar uma palavra para você parar de fazer isso, para você se consertar, ser de verdade uma pessoa salva, viver em santidade. Aí tu fica dizendo: quem é tu? Tu está machucando os escolhidos de Deus, que sou eu. Cuidado com a mão de Deus em cima de ti. Meu irmão, você não conhece a verdade, não fale. Você não conhece a doutrina bíblica no profundo sobre essa questão de exortação, que é obrigado um exortar o outro quando vê ele no pecado. É a Bíblia que diz, em Hebreus 3,13, diz: exortai-vos um ao outro todos os dias, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. O pecado é o engano de Satanás. O diabo é que põe certo tipo de estilo de vida em certas pessoas, e Deus vai usar alguém para falar, e você, se for um carnal e endemoniado, hipócrita, tu vai dizer comigo: não, e tu que faz isso, e tu que é assim, assim. Eu não estou dizendo de um bandido exortar um bandido, não estou falando de um político desonesto exortar outro político desonesto, não estou dizendo de um pastor ladrão exortar outro pastor ladrão, não estou dizendo de um herético exortar outro herético, não é isso. Eu estou falando que quando alguém está de verdade falando contra uma coisa tua, tu é um hipócrita, e para não mexer naquela área tua, para o diabo não deixar você sair daquela escravidão, o Satanás fica te usando para te estar inventando coisas acerca das vezes de uma verdadeira pessoa usada por Deus, que tem às vezes sim suas falhas. Todo mundo tem suas falhas, mas ele está aqui tentando tirar, se libertar, ser mais limpo, que a Bíblia diz: quem é limpo se limpe mais, quem é sujo se suje mais. Jesus disse: porque eu venho sem demora, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo sua obra. Apocalipse 22, 11 e 12. Então tem gente que vai estar cada vez querendo mudar, querendo se libertar, querendo aprender mais, querendo repassar a verdade para os outros, evangelizar, e às vezes Deus vai usar essas pessoas, uma pessoa carnal, endemoniada, está na igreja, mas não quer ouvir a verdade, ou está desviado fora da igreja ou dentro da igreja, e você vai falar e tu que faz isso, tu está errado nisso. Irmão, quando Deus falar, te cala. Quando alguém falar alguma coisa para ti, aceita, ou então tu está endemoniado, você é um hipócrita. Então aqui está dizendo: não julgue, porque senão tu vai ser julgado. Como? Da mesma maneira como tu julgares. Está aqui, ó, Mateus 7, 2.
Aqui diz que vai ser com o mesmo juízo que tu julgar, tu vai ser julgado. O que é o juízo? Aquela ânsia que você tem de condenação do outro, em vez de falar para ajudar, falar para alertar, falar para dizer vigia, meu irmão, cuidado com isso daí, com amor, com brandura. Você está endemoniado, é com ira, é com ódio, é com vingança, contra quem está falando para ti, você vai ser julgado assim também. Você vai encontrar um Deus irado. Quando Jesus voltar, irmão, para esse tipo de gente, diz a Bíblia, quando Jesus vier, ele vai vir muito irado contra a humanidade. Viu? Apocalipse 6, 15 ao 17, diz que o mundo dos perdidos, vamos dizer, cai sobre nós. Ele se esconde debaixo dos postes, das montanhas, nos buracos, e diz, cai sobre nós, nos esconde da ira do Cordeiro, porque chegado o dia da sua ira, ninguém vai suportar. Então você tem cuidado, porque Deus vai te julgar de uma maneira muito dura. Aquela também lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 6 ao 10, que diz que quando Jesus vier, ele vai vir como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, são desobedientes ao Evangelho, diz o texto, os quais vão padecer na sua presença eterna perdição. Então tenha cuidado, meus irmãos. A Bíblia diz que ele vai vir como labareda de fogo para tomar vingança contra os rebeldes e desobedientes. Por isso a igreja verdadeira tem que falar, por isso a gente tem que avisar, julgue, exorte sim, como diz Hebreus 3,13, exorte, porque o pecado é um engano. Mas cuidado para você não falar contra alguém que às vezes o próprio Deus está usando para te ajudar, e você sendo hipócrita porque está endemoniado dentro desse texto de 1 Timóteo 4, 1 e 2, quer viver doutrina de demônio, quer viver uma vida sem freio, não quer que ninguém fale, não quer que Deus use ninguém para mandar você parar de servir o diabo, para ele, o diabo não te levar para o fogo eterno. Aí tu fica usando de artimanha satânica para estar tentando parar quem está tentando te ajudar. Deus está querendo te ajudar, meu irmão. Aceite. Quando Deus usar alguém, te cala. Se tu não tiver domínio verdadeiro, se é Deus ou não, se Deus te deu discernimento e dizer, esse pastor é um grande bandido, corrupto, gay, ladrão, e vem me exortar, aí é outra coisa. Aí você diga, meu irmão, olha, isso aí eu não vou aceitar não, te conserta primeiro, aí é outra coisa. Mas se você não conhece a vida daquela pessoa, não orou, não clamou para Deus te revelar, tu nunca comeu um saco de sal com ele, como diz no mundo, quer conhecer alguém? Come um saco de sal com ele. Tu não fizeste isso, não tem intimidade nenhuma, tu não mora na casa dessa pessoa. Às vezes um vizinho contou uma mentira para ti, o diabo usou alguém para contar uma mentira, uma fofoca saiu espalhando, como Jesus disse, que é possível sim os verdadeiros cristãos serem perseguidos e inventarem calúnia. Aí tu te ferra, tu vai inventar uma calúnia, saindo como jornaleiro de Satanás, caluniando o verdadeiro servo de Deus, porque Jesus disse em Mateus 5, 10 ao 12, bem-aventurados são vocês, quando vos caluniarem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, exortai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, Deus sabe que vai ter sim aqueles que vão inventar muita coisa contra os verdadeiros servos de Deus. Para quê? Para manchar. O diabo vai usar muita gente para manchar a imagem de gente que não está fazendo mal para ninguém, está querendo é o bem, está pregando é a verdade, e vão dizer, olha, você é um fanático, você é um mentiroso, você é um safado, é um endemoniado, falso profeta, cai fora, sai dessa igreja, não ouve mais o pastor Wagner,
Ele é um fanático. Cuidado, viu, meus irmãos? Cuidado. Um dia desse um irmão disse para mim: cuidado que você está dando de pau nos outros, pregando desse jeito, dando de pau, você está matando os outros. Meu irmão, se cala. Se eu estou, eu vou pagar para Deus. Em Mateus 12, 37, Jesus diz: todas as palavras que o homem disser vai dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras tu serás justificado ou condenado. Então o hipócrita, ele não sabe disso, ele não quer saber que ele vai ser julgado pelo que ele fala. Ele está endemoniado e não sabe, fica o diabo usando ele não sabe que é só para ele pagar no dia do julgamento. Ele vai como réu e nunca como salvo. Deus preparou uma mensagem como essa aqui para te alertar, porque Deus quer dar o céu para ti, as riquezas do céu. Deus quer dar vitória no céu para ti. Aceita a correção, como diz Hebreus 12, 6 em diante. Se tu está sem correção, tu não é filho de Deus, tu é bastardo. Cuidado com isso. Ponto. Envie essa mensagem para alguém. Já voltaremos para mais uma mensagem do tema de hoje. Nunca te esquece. Chama alguém, envia alguém essas mensagens. Vamos fazer esse canal ter mais pessoas para assistir essas mensagens, que muitas igrejas não vão falar sobre isso. Fim dos tempos, o diabo vai falar mais com o ensino falso do que Deus vai falar com a verdade, porque poucos são os que vão pregar a verdade, poucos vão se preocupar em passar mensagem como essa para os outros. Ponto. Envia essa mensagem para alguém, depois voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.